O programa Trabalho Legal está no ar e esta edição está bem interessante. Veja os nossos destaques. Você sabia que estágios em empresas e instituições contratantes são regidos por normas e procedimentos específicos? Vamos explicar como funcionam essas leis. Ministério Público do Trabalho em Brasília recebe o psiquiatra e psicanalista francês Christophe Dejour para uma conferência inédita sobre o alto número de adoecimentos nas organizações e a possibilidade de reencantamento pelo trabalho. E o mês de agosto foi de muito trabalho para o MPT. Vamos conhecer algumas atuações dos nossos procuradores de norte a sul do país. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Agora vamos falar em adoecimento nas organizações e reencantamento pelo trabalho. O francês Christophe Dejour, um dos mais importantes estudiosos da atualidade sobre relação entre trabalho e doença mental, esteve em Brasília. Um convite feito pelo Ministério Público do Trabalho para ministrar a conferência Pane nas organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. Ouvidos aguçados. Afinal, não é sempre que temos a oportunidade de presenciar uma conferência do francês Christophe Dejour, um dos maiores estudiosos da atualidade sobre a relação entre trabalho e doença mental. Christophe Dejour é autor de vários livros sobre a psicodinâmica no trabalho, citados por muitos pesquisadores que estudam a relação entre trabalho, prazer e sofrimento. Seus temas preferidos são a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real, os mecanismos de defesa contra a dor, o sofrimento, o assédio moral e o reconhecimento ético do trabalho e do trabalhador. Tem 67 anos, é doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho e em psiquiatria e psicanalista. É considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. A convite da Procuradoria-Geral do Trabalho, veio a Brasília ministrar a conferência Pane nas organizações, do adoecimento ao reencantamento do trabalho. Para Dejour, trabalhar não é só produzir, mas também transformar a si mesmo. Implica, portanto, a subjetividade até o nível do psiquismo. Trabalhar é pensar, criar, sonhar, inventar, relacionar-se, falar a experiência do trabalho. E isso é fundamental tanto para a saúde mental do sujeito, quanto para a estruturação da sociedade. Esse evento para nós é muito importante porque o professor Christophe Dejour, ele é um especialista, ele criou a psicodinâmica do trabalho e ele nos chama a atenção para o fato de que o trabalho tem um significado. É importante para a pessoa, então a gente precisa, já que fala tanto em valorizar o trabalho, né? A nossa Constituição fala na valorização social do trabalho e a gente esquece porque o trabalho está tão desvalorizado hoje em dia, né? Você tem uma visão muito utilitarista dele. O trabalho é central para o ser humano. Mais de 350 pessoas compareceram ao auditório para assistir à conferência. Os temas abordados foram muitos, como o sofrimento e o fracasso no trabalho, as causas de adoecimento, o assédio moral e a cooperação para superar dificuldades. Ronaldo Fleury, procurador-geral do Trabalho, ressaltou que os ensinamentos do professor Dejour servirão de base para a adoção de melhorias concretas de nosso ambiente, com vistas à garantia da saúde integral de todos os que trabalham no MPT. Tanto é que agora o Ministério Público do Trabalho conta com uma comissão voltada para cuidar exclusivamente de casos de assédio moral e sexual no âmbito da instituição. A Portaria 497 de 2016, assinada por Fleury durante a conferência, estabelece ainda que o grupo formado por membros e servidores terá um prazo de 90 dias para apresentar uma política institucional de combate à prática. Em uma pesquisa feita pelo site vagas.com, indica que este é um problema comum no mercado de trabalho brasileiro. Dos quase 5.000 profissionais ouvidos em todas as regiões do Brasil, no fim de maio de 2015, 52% disseram ter sido vítimas de assédio sexual ou moral. E entre quem não passou por esta situação,
34% já presenciaram algum tipo de abuso. Então a palestra ela é muito enriquecedora, traz informações muito precisas de como a gente tem que lidar com assédio moral dentro da nossa organização e também nas nossas investigações. Por isso que a conferência foi um sucesso. O assunto atraía a todos. A palestra é maravilhosa, sobre os pontos que ele traça, né, como uma autoridade mundial sobre o tema e que com certeza vai muito nos ajudar na nossa atuação, né, tratar da questão que hoje ocupa muito das nossas bancas, que é o assédio moral. Eu acho que é muito importante, isso facilita tanto a nossa administração interna, como a atuação nossa perante os nossos jurisdicionados. Eu acho que isso é importante para que possamos ter uma atitude eficaz contra o assédio moral e melhorar as relações interpessoais do trabalho. O que eu levo é sempre uma reflexão, sabe? O Deju, ele tem esse poder de te falar sempre algo novo e algo que você precisa de ouvir. A gente consegue agregar a nossa prática no trabalho e assim, sempre a gente está aprendendo coisas novas e um olhar diferente que ajuda a gente a fazer um link com a nossa prática na instituição. Após a palestra, o professor Deju autografou o livro Trabalho Vivo, Sexualidade e Trabalho. Depois do intervalo, vamos falar sobre estágio. E para você que está à procura de um, saiba que empresas públicas ou privadas e que também profissionais liberais de nível superior, com registro nos respectivos órgãos de classe, podem contratar estagiários. Não saia daí, voltamos já. Trabalho Legal de volta e agora falando de estágio. O contrato acontece conforme determina a lei. A formalização obrigatória é firmada entre aluno e empresa contratante, mas é indispensável a intervenção da instituição de ensino. Não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, mas possibilita ao aluno a chance privilegiada de atuar na profissão escolhida antes de se formar. Vamos entender como essas leis funcionam. Muita coisa passa pela cabeça de um universitário. Sonhos, carreira, dúvida e até mesmo aquele questionamento. Será que tudo vai dar certo? Só que antes de pegar o diploma, ingressar no mercado de trabalho e seguir a profissão, é preciso dar alguns passos. O estágio é um deles. Estágio é um conjunto de atividades desenvolvidas em empresas e instituições. É o período de aprendizado prático, muitas vezes a primeira fonte de experiência profissional dos estudantes. De acordo com a Lei 11.788 de 2008, o estágio pode ser desempenhado por estudantes do ensino superior e do ensino médio, pelos que estão concluindo o ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos e também pelos que fazem cursos profissionalizantes. Não configura relação de emprego, mas pode garantir direitos como, por exemplo, bolsa e recesso remunerado. O estágio para estudantes de nível superior é o pontapé inicial para aprender mais sobre a profissão e quais são as funções nela desempenhadas. Lucas Teixeira sabe muito bem disso. O rapaz está no 5º semestre de Direito na faculdade. Ainda faltam pelo menos 2 anos para se formar, mas mesmo assim ele resolveu se adiantar e conseguiu um estágio remunerado. São quase 6 horas de jornada todos os dias. Tudo isso para se especializar na profissão. Aqui eu ligo para os estagiários, cobrando para que venham retirar o contrato deles ou para que venham até devolver assinado pela faculdade, né? E também eu envio documentos, convênios para as empresas, analiso se está correto, se tem alguma coisa de errado. O estágio, ele antes de qualquer coisa, ele é um aprendizado. Eu trabalho, né? Futuramente eu vou trabalhar, por enquanto, como eu só estudo. Então o estágio é um aprendizado para a vida toda, né? Sandra é supervisora do rapaz e afirma que a participação dele por aqui é essencial. Tem que ter a ver com o que está estudando na faculdade, o curso tem que bater com as funções que ele exerce.
E assim, o Lucas aqui, ele tem um olhar mais atento nos contratos, né, dos estagiários, dos aprendizes, na hora da impressão, ver se não tem alguma cláusula que está faltando, alguma coisa que possa ser acrescida, né. Ele também faz a parte das cobranças, juntamente com os estagiários, porque tem alguns que vêm no Instituto Fé Comércio, pegam o contrato e não devolve o contrato assinado. E aí as empresas reclamam porque não podem ter os mesmos lá sem esses contratos assinados. Então, elas ficam aguardando, né? Então, a gente tem que fazer toda essa parte da cobrança. E o Luca nos ajuda, porque o estagiário eles só podem estar nas empresas com o contrato assinado por todas as partes. E o que é melhor, quem se destaca na época do estágio tem chance de contratação. Marcelo é a prova de que isso acontece. O rapaz era estudante de administração e foi contratado para o setor que trabalhava depois de 1 ano como estagiário da função. Quando a gente vem para uma empresa, né, como estagiário, a primeira motivação nossa é aprender, né, desenvolver aquele trabalho que é nos colocado a fazer. Ao mesmo tempo, a gente almeja ser contratado por aquela empresa que você está estagiando, né? Isso ocorreu comigo. Eu comecei como telemarketing aqui, depois eu fui para a recepção, depois passei para um outro departamento que é acompanhamento de vagas, né? E hoje eu estou no contratos, né? Aqui trabalhando na parte de renovação de contratos. Peças-chave quando se trata de estudante e estágio são centros de integração, que fazem a mediação entre os estudantes e empregadores. E essa mediação ela é realizada pelo agente de integração. Que é quem faz toda a interveniência do processo de estágio. Então, o agente de integração, ele não é, pela lei, exatamente parte do processo de estágio, mas sim um interveniente do processo de estágio, aquele que orienta, aquele que apoia, que assessora com relação a todo o processo e também com relação ao cumprimento da lei. A lei do estágio está em vigor desde o dia 25 de setembro de 2008 e define os parâmetros para as contratações dos estagiários. Os principais são: direito ao recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses ou proporcional ao período de estágio. O termo de compromisso de estágio deve ser assinado pela empresa, pelo aluno e pela instituição de ensino. Pode ser obrigatório ou não. O estágio obrigatório é aquele cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Já o estágio não obrigatório é uma atividade opcional. A jornada é de no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais. O tempo máximo de estágio na mesma empresa é de 2 anos, exceto quando trata-se de estagiário portador de deficiência. O período médio de contratação é de 6 meses e pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, sem ônus, multas ou sanções. O estagiário obrigatoriamente deve estar coberto por um seguro de acidentes pessoais compatível com os valores de mercado. Mas nem tudo são flores. Existem aqueles chefes que preferem não respeitar a lei. Essa estudante do 8º semestre de jornalismo que prefere não se identificar com medo de represália conta como foi difícil estagiar em uma empresa de comunicação de Brasília que não sequer respeitava os direitos dos estudantes no trabalho. É muito complicado porque eu fiquei durante 9 meses no estágio. E quando eles contrataram, eles passaram que seria uma coisa, só que na prática foi totalmente diferente. Eles começaram a ficar muito incomodados, né? A gente fazia o nosso trabalho e ainda fazia o trabalho daqueles que eram contratados. E era muito complicado. Por quê? Porque eles estimavam um horário para a gente. A gente tinha que concluir o quê? 6 horas por dia, né, de estágio. E só que aconteceu que, a partir de uns 2 meses, 3 meses, isso não era feito. Passava do horário, trabalhava a 4 horas a mais do meu horário, e eles não respeitavam isso. O advogado alerta os empregadores que não respeitam a lei do estágio. As empresas elas devem sempre ter um departamento de RH, né, e departamento pessoal, até mesmo jurídico, para se adequar à lei, porque as multas administrativas são muito pesadas. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego faz a fiscalização desse estágio e, uma vez havendo desvirtuamento, nós teremos aí multas administrativas através de autos de infração, que são multas pesadas. O advogado relata ainda as principais irregularidades cometidas entre os empregadores. É querer transferir ao estagiário uma responsabilidade que seria de um empregado efetivo.
Então o estágio ele não tem o papel, não tem o condão de substituir mão de obra. O estagiário ele presta uma mão de obra para a empresa, mas sempre de forma orientada por alguém efetivo, por um profissional mais qualificado. Então o principal erro das empresas é esse. Agora existem outros. Por exemplo, exigir o trabalho além da jornada especificada na lei, não dar a redução nos dias e semanas de prova na faculdade ou nas escolas em que aquela pessoa presta o estágio. Então essas são as principais falhas no vínculo de estágio que as empresas cometem. Quando o estudante ele pode perceber que o trabalho dele já não é mais de orientação e sim uma mão de obra barata? Quando ele trabalha exatamente como um efetivo. Porque o estagiário, ele não deve trabalhar exatamente, quando eu falo exatamente, não tecnicamente, porque esse é o interesse do estagiário, mas as mesmas horas, com a mesma responsabilidade. Então, quando ele começa a verificar que ele está obrigado a dar uma atenção maior para o estágio do que para a sua formação técnica, profissional, aí é o momento de verificar e procurar uma ajuda de um profissional qualificado para orientá-lo. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Estágios, feito em 2015, revela que no Brasil há quase 1 milhão de estagiários. Para ajudar esse número considerável de estudantes, o MPT recebe denúncias pela internet e por telefone, investiga as fraudes nos contratos de estágio e busca regularizar essas situações. Entre as ações realizadas pelo MPT estão propostas para as empresas regularizarem as situações dos estagiários, objetivando o cumprimento de todas as regras, além do ajuizamento de ações civis públicas, visando garantir o direito desses estudantes. E olha que interessante, os estudantes do Espírito Santo que queiram aprender ainda mais sobre os seus direitos como estagiários. O Ministério Público do Trabalho do Estado criou o MPT Prática Jurídica. O programa dá oportunidade para o estudante comparecer às audiências e aos eventos na instituição e ficar por dentro de tudo o que acontece sobre empregado e estagiário. O Ministério Público do Trabalho não para. Assista após o intervalo as atuações do MPT por todo o Brasil. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. O site pode ser o ponto de contato entre uma instituição e seus usuários, não é? Permite realizar pesquisas, fazer sugestões e críticas e tudo mais que a página oferecer. Mas o MPT foi mais longe. Criou uma página com total acessibilidade. Veja na reportagem de Thaís Ceruti. Para você, o que de fato é tecnologia da informação? Seria redes sociais. Celular. Mais celular, né, hoje em dia. Praticamente é programação, essas coisas. Consegue informar, né, a pessoa através da tecnologia, que pode ser tanto a TV ou esse tipo de coisa, a internet. Entre tantas respostas, a tecnologia da informação, chamada de TI, pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções por meio de recurso de computador que permitem o alcance, armazenamento, acesso, gerenciamento e uso das informações. As aplicações para a TI são muitas e estão ligadas a diversas áreas. Ainda bem que é assim. Foi usando esses avanços que o Ministério Público do Trabalho criou um site mais que completo. Nós privilegiamos a disponibilização de novos serviços aos cidadãos e também a acessibilidade, que era uma coisa que não estava contemplada no nosso site anterior. E fora isso, nosso site ele é responsivo. Um site responsivo? O site responsivo ele se adequa ao dispositivo que você está acessando. Por exemplo, a visualização que você tem no computador não é a mesma que você vai ter no smartphone. Então ele vai mudar a disposição dos elementos na página para que você possa ter uma leitura adequada. Antigamente isso não existia. Quando você acessava um site via smartphone, na verdade você tinha uma miniatura do site. Isso dificultava muito a leitura. Ah, então é por isso que navegar pelo portal do MPT ficou fácil. A intenção da página é dar mais funcionalidade aos usuários. Hoje a gente tem uma série de serviços disponibilizados aos cidadãos, como consulta procedimentos,
denúncias, autenticidade de documentos. E fora isso, a gente tem um canal também diretamente com a ouvidoria do MPT para reclamações, dúvidas, qualquer tipo de questionamento. No canto direito da página, o internauta encontra um espaço dedicado à acessibilidade. Recurso por aqui não falta. Um dos recursos mais interessantes que nós temos no site é a questão da acessibilidade, né? Vou entrar numa matéria para te mostrar. Para as pessoas com alguma dificuldade visual, nós temos o recurso de alto contraste. Temos também a possibilidade de aumentar ou diminuir a fonte. E um dos recursos mais interessantes, que ainda é pouco utilizado aqui no Brasil, é o uso de uma ferramenta para tradução de português para Libras. Para usar essa ferramenta, basta clicar nesse link, selecionar o texto. Ela vai conectar com uma base de dados e vai começar a fazer a tradução para o Libras. Mas o Ribenar, além de fazer essa função de traduzir do português para Libras, ele também cumpre a função de leitor de tela. É um pouco mais simples, né? É só para texto, mas funciona muito bem. Funciona da mesma maneira, basta selecionar o texto, quando ele está ativado, ele vai começar... Facilidade de disponibilização de conteúdo e outras sugestões relativas até aos códigos das páginas HTML e CSS. Na Home, que é a página principal, é possível acessar todas as janelas de serviços disponíveis. Se você for em procuradorias, por exemplo, encontra informações da atuação do MPT por todo o Brasil. E olha só, na janela Sala de Imprensa, você tem várias opções: notícias, Rádio MPT e nós, as edições do programa Trabalho Legal. E qual será o serviço mais procurado? Um dos serviços mais utilizados é o acesso à ouvidoria, que está acessível através do link MPT Ouvidoria. Aqui na ouvidoria nós temos um formulário eletrônico para fazer algum tipo de reclamação, tirar alguma dúvida. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Esse formulário ele tem alguns campos obrigatórios que estão aqui marcados com asterisco em vermelho. Vou, por exemplo, aqui colocar o meu nome. Obrigatoriamente tem que colocar o e-mail. Tenho que preencher todas as outras informações com asterisco e tenho que escolher a categoria no qual essa minha demanda está classificada. Uma vez enviada a demanda para a ouvidoria, o usuário recebe um identificador para poder acompanhar essa demanda. Esse identificador pode ser utilizado aqui nesse formulário de acompanhamento de mensagem. Basta digitar aqui o identificador e clicar em visualizar a mensagem. As denúncias não ficam de fora, não. Essas consultas de procedimentos, denúncias, todas estão incorporadas no MPT Digital, que é o sistema nacional. Ele funciona em todas as nossas PRTs. Então, por exemplo, se eu estou em Goiás e quero fazer uma denúncia, a denúncia é feita diretamente à PRT do estado de Goiás. Ela é setorizada por região. O MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista quando houver interesse público. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Veja agora algumas atuações do MPT por todo o país no mês de agosto, com o quadro Giro pelo MPT. Olá, esse é o Giro MPT, onde você vai ficar muito bem informado de tudo o que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil, né, Thaís? Isso mesmo, Paulo. E para começar, nós vamos até Salvador, na Bahia, onde um shopping foi processado por cobrar vaga de estacionamento para funcionários. É isso mesmo. As pessoas que estavam trabalhando precisavam pagar para conseguir estacionar o carro. 5 procuradores deram entrada em ações civis públicas para conseguir o ressarcimento de tudo que foi pago nesse período. Mas não fica por aí. O Ministério quer ainda que a Justiça estabeleça uma indenização por danos morais coletivo que pode variar de 110 mil a R$ 1,5 milhão de reais. No Rio Grande do Norte, a situação também é complicada. Por lá, o Ministério Público do Trabalho quer garantir pagamento aos vigilantes.
Tudo porque uma empresa de vigilância está atrasando o pagamento dos funcionários e também os direitos trabalhistas que ainda estão pendentes. Diante disso, o MPT tem firmado acordos e realizado mediações com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais para garantir os pagamentos. E olha que coisa, essa não é a primeira vez que a empresa atrasa os salários. Em 2010, foi a mesma coisa e, na época, o MPT propôs a assinatura de termo de ajustamento de conduta, sob pena de multa de R$10 mil. Mas, mesmo com o acordo, a empresa continuou infringindo gravemente as normas trabalhistas. Empregador, é melhor que tudo se regularize, porque o MPT está de olho. Agora vamos falar de novidade. O MPT em Pelotas completou esse mês 10 anos de atuação na Justiça do Trabalho. E para comemorar esse dia, a nova sede do MPT por lá vai ser inaugurada. As novas instalações estão localizadas na rua Barros Cassal, quadra 601, que fica no bairro Areal. Na comemoração, o procurador-chefe do Trabalho, Ronaldo Fleury, esteve por lá. Outra notícia boa é que o MPT na escola foi apresentado a 23 municípios gaúchos e a capacitação de coordenadores é somente a primeira etapa deste projeto. A iniciativa é para discutir sobre os direitos e deveres da criança e adolescente nas atividades escolares do ensino fundamental, com foco no combate ao trabalho infantil. E claro, a gente não pode terminar o giro sem falar que o MPT, por intermédio do projeto PCD Legal, disponibilizou neste mês conteúdo da Lei Brasileira de Inclusão em Áudio, Vídeo em Libras com áudio e legenda. O PCD Legal é uma biblioteca virtual com conteúdo gratuito e o objetivo é oferecer toda a sociedade conhecimentos sobre temas importantes e necessários ao exercício da cidadania. Ao permitir que a informação chegue ao cidadão, são criadas condições para que ele exija outros direitos, como acessibilidade, trabalho, educação e transporte. A ideia surgiu a partir de relatos feitos por pessoas com deficiência, das barreiras encontradas para acessar variados conteúdos, em especial os jurídicos. O processo de elaboração da página na internet contou com a participação de pessoas cegas, surdas e com outros tipos de deficiência e da ONG Movimento Down. É isso, o Giro MPT fica por aqui. Até o próximo mês. Até lá. E venha participar do programa Trabalho Legal com a gente. Envie sua sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso site www.mpt.mp.br, também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.